Nos últimos tempos, ficou todo mundo focado nas eliminatórias da Copa. Afinal, ano que vem já é ano de Copa. Em dezembro tem a Copa do Mundo no Catar. Mas sabia que não é a única Copa que vai rolar em 2022? Pois é, tem a Copa Africana de Nações, atrasada por causa da pandemia. E hoje, a gente vai te contar 5 zebras na história desse torneio. Não tem como falar das zebras na Copa Africana de Nações sem citar a mais recente delas. A seleção de Madagascar provou recentemente que é muito mais do que apenas um bando de bocós. Desculpem, foi mais forte do que eu. Os malgaches são apaixonados por futebol. A quarta maior ilha do mundo ama o jogo, embora não possua uma liga profissional. Os 22 milhões de habitantes vivem, em grande maioria, precariamente. O futebol da seleção nacional, conhecida como Barea, é um bom refúgio. A seleção tem, claro, muita gente atuando na França, que colonizou o país. Mas nos últimos anos tem jogadores espalhados por Europa e Ásia. Tanto que esse nome aí, autor do gol da classificação para a última CAN, atua no futebol tailandês. Na fase final, os Barea ainda foram mais longe. Com 2 vitórias e um empate, sendo uma vitória em cima da tradicional Nigéria por 2-0, o time chegou nas oitavas de final. Bateu a República Democrática do Congo nos pênaltis e depois só caiu diante da Tunísia nas quartas. Faneva, Ima e esse sobrenome aí, e o Carolus, esse sobrenome aí, foram os destaques do time na campanha. Na história da CAN, apenas 3 classificações para a fase final, mas todas recentes, 2013, 15 e agora 2021. E nessa primeira participação, uma senhora zebra na fase classificatória. Estamos falando dos Tubarões Azuis, a seleção de Cabo Verde. Os lusófonos chegaram na CAN de 2013 depois de apenas 4 jogos. Sim, a eliminatória previa só 4 partidas para quem quisesse chegar na fase final. Primeiro eles bateram Madagascar com 2 goleadas, e depois veio Camarões pela frente. O veterano zagueiro Ricardo, histórico jogador do Passos Ferreira, fez um de cabeça. Depois Giannini, um dos mais habilidosos jogadores do ataque cabo-verdiano, ampliou com falha do goleiro. Mesmo a derrota por 2-1 fora de casa, não impediu a classificação inédita. Na fase final, os Tubarões Azuis foram bem contra as principais equipes do continente. O goleiro Vozinha foi uma das fortalezas da disputa, e mesmo com apenas uma vitória no grupo, avançaram para a segunda fase, caindo para Gana em um jogo definido apenas no último minuto, 2-0. Mesmo eliminado, Cabo Verde deixou uma boa impressão, tanto que o zagueiro Nando, de 35 anos, esteve na seleção do torneio. O curioso é que Cabo Verde voltou a vencer Camarões recentemente em um jogo de eliminatória de CAN. Foi no finalzinho do mês de março. Os Tubarões Azuis venceram por 3-1 e isso praticamente selou a vaga deles para o torneio do ano que vem. Quem foi o único jogador africano a levar uma bola de ouro da FIFA? Eu sei lá. Foi George Weah, que hoje inclusive é presidente da Libéria, respeita o homem. Mas o Weah não levou a Libéria para o mundo do futebol apenas metaforicamente falando. O Weah levou a Libéria também para 2 Copas Africanas de Nações, em 96 e 2002. Ok, na primeira, em 96, ele fez um gol só na eliminatória, mas era o expoente de um time modesto. A estreia foi ótima, 2-1 sobre Gabão, com direito a boa participação de Weah. O gol decisivo foi de Mas Sarr Jr., atacante do Hajduk Split, e que era um dos mais promissores liberianos além do consagrado Weah. Porém, a derrota para o Zaire acabou com as chances de classificação devido ao saldo de gols. Em 2002, o Weah viveu a experiência de marcar o único gol da vida dele em uma fase final de CAN. Foi contra Mali na estreia. Mas os malineses empataram no finzinho e impediram o que seria mais uma vitória dos Lone Stars na competição. Aliás, naquela campanha, eles tinham um jogador com histórico no Brasil. O atacante Josefus Ianai esteve no Fluminense em 98. Na segunda rodada, de novo, os minutos finais foram fatais para a Libéria. O time vencia a Argélia, mas com um gol aos 46 do segundo tempo, teve o decretado o 2-2. A derrota mínima para a Nigéria depois acabou com o sonho liberiano. Mas foi só. Mesmo sem fazer feio, a Libéria nunca mais chegou perto de retornar a uma Copa Africana. E ao que parece, esse retorno não está muito próximo não. Eles só jogaram 3 edições de fase final de Copa Africana de Nações. Em 2, caíram na fase de grupos. Mas logo na primeira, chegaram até a final. Curiosamente, na edição em que eles receberam o torneio. Eu acho que isso é só uma grande coincidência. Em 82, a Líbia já era governada com o punho de ferro de Muammar Gaddafi e recebeu a Copa Africana pela primeira e única vez. A seleção nacional era formada apenas por jogadores locais.
como era de praxe na África naqueles tempos. E os caras foram longe. Chegaram até a final graças ao artilheiro Al-Beshari. Foi dele o gol na decisão contra a Gana, mas nos pênaltis, melhor para os ganeses, 7-6. Essa foi a única vez que a Líbia passou de fase no Macan. E era, até 2012, a única edição com vitórias da Líbia no torneio. Essa escrita acabou com os 2-1 em cima de Senegal, que no fim das contas foi inútil mesmo em termos de classificação. Para finalizar o nosso papo, uma outra seleção com apenas 3 participações em CAN. Mas todas elas recentes, a próxima inclusive vai ser agora em 2021-22. Guiné Equatorial vem mostrando uma evolução muito bacana e que permite que os Nzalang Nacional, ou seja, os trovões nacionais, sonhem com voos mais altos. Guiné Equatorial sediou junto do Gabão a edição de 2012 e contou com o técnico brasileiro Gilson Paulo, que assumiu o time no mês em que o torneio ia começar. Ele levou para a disputa o goleiro pernambucano Danilo, naturalizado desde 2006. Entre os nomes conhecidos estava Javier Balboa, revelado pelo Real Madrid. Dentro de campo, o time foi muito bem, obrigado. 2 vitórias na fase de grupos classificaram os Trovões para as quartas de final, quando enfim caíram diante da favorita Costa do Marfim. Para 2015, Guiné Equatorial foi sede única do torneio. O técnico era o argentino Esteban Becker, que já trabalhava na seleção nacional em outros cargos desde 2012. A aposta, novamente, foi em vários nomes de times menores da Espanha. Destaque para um atleta do Real Madrid Castilha, o meia Rubem de Lima, e de novo para Balboa, que seria o cara do time. Invictos, os Trovões Nacionais passaram pela fase de grupos e conquistaram talvez a vitória mais significativa de sua história nas quartas. Na prorrogação, superaram a Tunísia. Balboa empatou o jogo com um gol de pênalti aos 48 do segundo tempo e marcou no tempo extra o gol da histórica vaga nas semifinais. Depois disso, o time caiu para Gana e ainda perdeu nos pênaltis a disputa de terceiro contra a República Democrática do Congo. Mas não importava. Eles já tinham mostrado que mereciam respeito. E, de fato, para a CAN 2021, conseguiram pela primeira vez a classificação dentro de campo, com uma vitória sofrida contra a Tanzânia. Gol nos acréscimos de Emílio Nisui, lateral que atua no Chipre e é o maior artilheiro da seleção nacional. E aí, que outras zebras do continente africano a gente poderia citar além do Marty, que está estampando a capa desse vídeo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aproveita e se inscreve no canal porque é sempre bacana que você esteja conosco. Ativa as notificações para receber o nosso conteúdo em primeira mão. Comenta aqui embaixo, deixa teu like para ver mais vídeos.